Luiz, hoje em dia a gente tem visto muita gente comentando sobre a famosa pegada de carbono, né? Ou footprint, etc. E aí, o que você pode me dizer sobre isso na questão da lubrificação propriamente dita? Legal, Renato. Esse é um tema muito importante. Realmente ele tem sido cada vez mais debatido, até pela questão de sustentabilidade, pelos indicadores de sustentabilidade, indicadores ambientais das empresas. Tá? Então, isso é uma tendência. Todo produto ou todo processo, ele tem uma pegada de carbono associada a ele. Ou seja, todos os gases que são potenciais para o efeito estufa, tá? que eles são projetados, vamos assim dizer, para o meio ambiente durante todo o processo de fabricação, extração. Desde a fabricação, né? Desde a extração. Desde a extração de um óleo, por exemplo. Extração, até... processamento, logística, embalagem, até chegar lá no consumo final. E depois você tem a parte toda da utilização. Né? Exato, da vida útil, do descarte. Exato. Então, todo produto tem uma pegada de carbono associado. Quando a gente traz para a realidade dos lubrificantes, a gente ainda não tem muito material a respeito disso, tá? A gente pode até colocar aqui no vídeo uma tabela que mostra alguns fatores de emissão que eu fui selecionando com o passar do tempo. Tá. E é uma tabela muito importante e interessante porque ela mostra, por exemplo, que a pegada de carbono de um óleo mineral ela é menor do que de um óleo PAO, do que um óleo PAG, do que um óleo PFPE. E aí então, isso contradiz, né? Mas aí então o mineral não é o grande vilão da história? Pois é. Se ele tem uma pegada de carbono menor? O que a gente esquece disso, realmente, o processo de extração, e é um produto derivado de petróleo, ela envolve grandes fatores de emissão de gases do efeito estufa. No entanto, a produção de óleo sintético, ela demanda bastante energia, ela demanda muitos reagentes químicos que também têm a sua pegada de carbono associada, tá? E que não é pequeno. Então, assim, se eu for analisar litro por litro, o de um óleo mineral, a pegada de carbono é menor. Sim, e nessa tabela que a gente está disponibilizando aqui para vocês, vai mostrar exatamente qual que é vamos dizer assim, essas emissões de CO2 por quilo de produto, né? Por quilo de produto. O quanto que você está emitindo de CO2. De CO2 ou de CO2 equivalente por quilo de produto. Então, o grande lance e o grande benefício de se utilizar um óleo sintético não é manter a mesma performance de um óleo mineral. Não, é você poder explorar mais. Exato, porque como é por quilo ou por litro de produto, então o grande lance é eu deixar de consumir em um ano 1.000 litros de óleo mineral e eu vou consumir só 200 de óleo sintético. Sim. Aí, o fator de emissão do processo de lubrificação é muito menor. Exatamente. Agora, se eu for comparar quilo por quilo, litro por litro, um óleo mineral tem uma emissão menor. Tem um fator de emissão menor. Exato. Claro que quando a gente vê nessa tabela, por exemplo, a questão de ésteres e ésteres vegetais, o fator de emissão é menor do que todos. Porque aí a gente está falando de obter um lubrificante de uma fonte renovável, que é uma planta, que é um vegetal. Então, existe também uma tendência muito grande na indústria de lubrificante de avançar a utilizar mais com essa parte dos biolubrificantes. Mas tem um caminho ainda a percorrer, até são mesmo esses ésteres mesmo, esses ésteres vegetais. Hoje ainda a aplicabilidade ela é restrita a algumas condições, então quando a gente vai trabalhar em condições muito críticas, muito extremas, eles não vão performar tão bem. Aí a gente tem que acabar fazendo a escolha entre um mineral ou sintético, mas a tendência é que isso evolua também. E também tem uma questão ótima da biodegradabilidade, né? Desses ésteres, que é bem melhor do que quaisquer outros. E aí isso também ajuda a diminuir o fator de emissão, porque nessa tabela que a gente está compartilhando, ela considera também o fator de descarte. Sim. Então, se eu tenho um óleo que é biodegradável e um óleo mineral não é biodegradável e um óleo PAO não é biodegradável, isso impacta bastante também. Sim, na hora de descartar principalmente. Exato. É isso aí, fechado. Beleza.